Daniele Mitani, Arquitetura e Interiores, transformando os sonhos da sua família em ambientes acolhedores e personalizados. Mais um episódio do podcast Liderando com Fé. Estamos por aqui todas as quintas-feiras, 19 horas, aqui no YouTube do Liderando com Fé. Então, se você talvez é a primeira vez, não está aqui muito acostumado, nós subimos toda quinta-feira um episódio inédito sobre liderança, sobre fé. Trazemos aqui convidados muito especiais que têm uma trajetória de liderança em diversas áreas de influência. Então, nosso convite é para que você permaneça conosco, não somente até o fim desse episódio, mas que já se inscreva nesse canal, compartilhe esse canal aí com seus amigos, com seus familiares, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito. E mais uma vez ao meu lado, meu grande co-host, Pastor Ronaldo Leite Batista. Esse podcast é super de Deus, né, Gabriel? Super de Deus. Nós estamos aqui felizes, animados, cada vez que a gente vem fazer. Espero que também você assista assim com essa alegria de estar participando, de receber conteúdos tão importantes como a gente recebe aqui. E hoje tem alguém muito importante na área do marketing, né? Isso aí, na área do marketing, do agronegócio. É uma alegria receber aqui Gustavo Vicente. Gustavão, seja bem-vindo. Obrigado, pastor, obrigado, Gabriel. Muito bom estar falando com vocês aqui, falar um pouco sobre como a gente tem construído uma comunicação para o agro, utilizando a internet, utilizando as redes sociais. Legal. Gustavo, então, é consultor na área de marketing e comunicação. E hoje você está com a agência, né, Gustavão? A GV Agromarketing, certo? Exatamente. E a primeira pergunta assim, que eu tenho para você é: o agronegócio, ele é muito consolidado, né? O agronegócio brasileiro a nível mundial, né? Inclusive, é uma das poucas coisas aí que nos dá orgulho aqui nesse país, né? Vai muito bem. Então, assim, o agro brasileiro tá de parabéns. Como que, na sua visão, a comunicação e o marketing contribuem para fortalecer ainda mais essa posição do agro brasileiro? Primeiramente, Gabriel, eu particularmente assim, já trabalho com o agro dentro do setor, né? Não produzindo, porque eu brinco que se eu jogar uma planta ainda, não sou o cara que entende de todo o manejo do solo, de fazer a apartação do boi, mas eu sou o cara que entende da compra e da venda do gado, e sou o cara que ajuda também o produtor do grão a crescer a sua propriedade. E como que ele vai fazer isso? Se comunicando. Nós precisamos nos comunicar, né? O autor Ciro Marcondes Filho fala que o nosso ponto de comunicação, de fato, é a partir do momento que a gente nasce. Então, o ser humano ele é propício a se comunicar. E o agro é um setor que ele deve se comunicar. Qual é a dificuldade hoje? A dificuldade é que as pessoas ainda não conseguiram entender, alguns proprietários, mas pouquíssimos, porque eles já perceberam que existe uma mudança do setor do agro. Então, o que eles perceberam? Eles perceberam que precisam investir em comunicação, precisam investir em marketing, para que, mesmo o mercado dele sendo commodities, ele precisa ter uma reputação, um posicionamento bom perante a sociedade. Legal. Nas reuniões que eu participei durante todos esses 10 anos, a conversa sempre foi: as pessoas parecem que não veem o agro da forma como ele é. Que ele é muito importante para a economia do país. A gente está falando hoje de 27% do PIB nacional. O último dado medido ano passado traz para nós o tamanho da importância do setor. Se tirar o agro, 27% do 27% da nossa economia, né? Meu Deus, é muita coisa. É muita coisa. A gente imagina como seria o Brasil hoje se não houvesse a produção, se não houvesse o setor produtivo. Meu Deus. Então, a gente brinca que, por exemplo, na pandemia, o que manteve o país estável, né? Claro, diante de toda a situação que nós vivemos, foi a produção. Foi a venda da carne, foi a venda da soja, a exportação. Então, o setor produtivo ele é muito importante para o nosso país. Só que a sociedade, infelizmente, não consegue enxergar nele o tamanho do seu potencial, o tamanho do seu valor. Entendi. Então, e você trouxe esses desafios, né? E a gente muitas vezes, né, pai, vê que, por exemplo, para nós que moramos aqui na cidade, às vezes a gente está afastado ali do dia a dia do produtor, né? Como que é o dia a dia ali numa fazenda, né? Num ambiente do agronegócio. E assim, na sua opinião, quais têm sido os maiores desafios para justamente no quesito comunicação, assim, fazer com que essa visão da pessoa que mora na cidade, que não é
não está ali dentro do ambiente do agro, consiga se aproximar, né, do agronegócio e entender um pouco mais sobre isso? É só você olhar na sua mesa, né, na hora que você vai comer. Então, o arroz, o feijão, a carne, tudo vem do agro. Tudo é a produção, né, o plantar e o colher. Então, assim, na nossa vida profissional, né, você planta na sua carreira, você colhe. Se você for para... A gente está num podcast que envolve a fé, envolve a palavra de Deus. Se você olhar durante a palavra de Deus, né, pastor? Sempre tem a semeadura, o plantar e o colher. É o exemplo do quão importante é o setor. Agora, o nosso trabalho enquanto comunicadores é mostrar para as pessoas de forma mais simples o tamanho que é o setor do agronegócio, o tamanho que é o setor da produção. Então, o setor produtivo hoje não só responsável, a gente fala muito de dinheiro, mas não só por isso. A gente fala do abastecimento global. A gente está falando que o país, nosso Brasil, ele é um dos expoentes principais no abastecimento global. Então, nosso papel aqui enquanto comunicadores é mostrar para o mundo e ser defensores do setor que nos traz tanto orgulho, que é o setor produtivo. Show de bola. E já que a gente está aqui no podcast Liderando com Fé, né? Eu entendo que o papel do líder nessa comunicação é de extrema importância. Inclusive, né, esse podcast está passando aí para você depois que aconteceu o Global Leadership Summit, que é a maior conferência sobre liderança do mundo, e uma das palestras, de tantas palestras que são excelentes, fala justamente sobre a questão de como você contar a história, né, pai? Que você até comentou aqui no episódio. Isso aí. Falou sobre a importância da narrativa, né? Da narrativa. E, infelizmente, nos últimos anos, vamos pegar assim, antes até ali da nossa querida e eterna ministra do agronegócio, aí, Tereza Cristina assumir, a gente via relatos de grandes lideranças aqui do país, até mesmo lideranças políticas, indo para fora do nosso país, né, principalmente ali na Europa, para falar mal do nosso agronegócio, né? E isso é muito triste, né? E o papel do líder nesse sentido é muito importante, né? De falar bem, de levar o que acontece de bom aqui do nosso agronegócio. Mesmo porque a guerra comercial ela é muito forte, né? A gente viu recentemente a França, né, querendo bater muito aqui no agro. Exatamente. Até questão de supermercado, não comprar mais carne do agro brasileiro e tal. Mas por quê? Porque eles sabem que aqui a gente é uma potência, eles não querem perder mercado lá, né? Exatamente. E, por exemplo, eu participei da reunião na FamaSul no final do ano passado, onde a ministra Tereza, inclusive, ela falou sobre isso, né? Ela falou que na COP 30 agora, que vai acontecer em Belém, e tantas outras edições que existem de conferências globais, você sempre vê os nossos líderes falando mal do setor que é o pilar do país. Então, antes até uma conversa informal com o Gabriel, eu falei que o sonho que eu tinha era ser diplomata. Justamente para poder defender o setor, não somente o setor do agro, mas defender o nosso país perante lá fora. Porque se eu não acreditar no país que eu vivo, no país que eu escolhi para morar, onde aqui eu quero criar o meu filho, construir minha família, e o lugar onde eu quero viver, quem que vai acreditar? Se eu não defender o setor do agronegócio e outros setores como serviços, como tantos outros que o brasileiro consegue executar, quem vai executar? Quem vai fazer? Se eu não gostar do meu próprio país, ninguém vai gostar. Então, nossa função enquanto brasileiros é, de fato, defender o nosso país. É, de fato, defender aquilo que tem, que é o nosso destaque. O agronegócio é o nosso centroavante. Então, se a gente trouxer para a análise do futebol, o agronegócio é o cara que tem feito os gols, né? Aí tem a tecnologia, aí tem uma série de outros pontos também que o nosso país hoje tem sido destaque. Se você for trazer o marketing digital, nosso país hoje é a vanguarda do mundo, né? Nós exportamos tecnologia, exportamos profissionais extremamente qualificados, a parte de TI para fora, porque nós somos extremamente excelentes em tudo que fazemos. O brasileiro, ele é muito bom, porque mesmo com um pouco de investimento como a gente tem, às vezes em determinados pontos, a gente executa coisas absurdas. Então, só que a gente não valoriza isso. Infelizmente, é uma cultura do nosso país desvalorizar quem planta, quem colhe, a segurança jurídica. É uma cultura do nosso país e contra os valores da fé. Mas você vê, né, Gabriel, o que eu vejo que me impacta bastante é assim, tipo assim, a pessoa que está lá na guerra comercial,
Faz parte, às vezes, de um certo jogo falar assim, não, é melhor isso aqui, Sim. compra da gente, não compra dele, enfim. Faz parte do jogo, né? Faz parte. Agora, rapaz, você vê, às vezes, governantes, pessoas da área que você atua, Gabriel, políticos, que ao invés de defenderem o agro lá fora, às vezes joga contra. Joga. Você está falando de artilheiro, usando a metáfora do futebol, o artilheiro tem que fazer gol no outro time, né? Mas tem gente fazendo gol contra. Exatamente, é o que a gente tem visto muito, né? Infelizmente, tem muita gente que depende do nosso setor do agro que joga contra o nosso time. Então imagina, você tá no campeonato, final do campeonato, estádio lotado, e ao invés de seu artilheiro fazer o gol lá na frente, ou seu treinador mandar o gol jogar na frente, ele tá mandando jogar contra a sua própria meta. Infelizmente, muitas vezes a ideologia fica na frente, né? Do bom senso, né? Enfim. Mas você estava falando de tecnologia, do meio digital. Como que você entende e vê assim, nesse quesito de comunicação, como que a tecnologia e o ambiente digital impactaram, né, a forma como se comunica as marcas do agronegócio? Assim? Mesmo porque acho que isso já é passado, assim, mas antigamente tinha aquela falsa ideia, o agro ele é ultrapassado, mas não, né? Hoje o agro é muito tecnológico, né? Assim, tudo que você vai fazer, a maneira de plantar, a maneira de colher. Mas como que essa tecnologia, esse ambiente digital influenciou nessa comunicação? Bom, vou trazer alguns exemplos. Eu tenho clientes que têm colheitadeiras que funcionam 100% autônomas. Então, o cara, antigamente tinham várias colheitadeiras, porque ele é um cliente, tem uma fazenda, um nível um pouquinho mais alto do que a gente às vezes imagina. Mas ele tem várias colheitadeiras que funcionavam ao mesmo tempo com operadores. Hoje ele tem as mesmas colheitadeiras, mas que trabalham de forma autônoma. Então tem um cara só controlando. Olha aí. Por que isso? Não é porque quer tirar a mão de obra, porque a mão de obra do agro tem sido uma grande reclamação. Está faltando mão de obra para executar a tarefa. Então, eles precisam investir em tecnologias, assim como em outros setores, para conseguir suprir essa carência. Outro projeto também que a gente tem trabalhado muito, o uso de inteligência artificial com as empresas do agro. Então, inclusive na agência, a gente tem implementado em empresas do agro a parte de atendimento. A IA consegue fazer atendimentos até 700 pessoas ao mesmo tempo, no mesmo minuto, e usando ali um simples telefone, uma forma de organização assim, 100% treinada. Então, assim, é como se eu pegasse um funcionário e falasse, você vai dar conta de atender por minuto 700 pessoas, com qualidade, com bom português, com boas informações sobre a minha empresa. E aí esse funcionário pode trabalhar para você sábado, domingo, feriado, de manhã, de tarde, de noite, e ele não para de trabalhar. Então é uma tecnologia que está sendo implementada nas empresas do agro. Assim como drones, que hoje tem feito a parte de jogar na lavoura, me fugiu o nome. Agrotóxico, não é? Isso, quando faz o controle do plantio, os drones fazem as drenagens. Por exemplo, você hoje tem tecnologias que permitem até o cultivo, né? Eu conversando com o professor de Israel, que veio a Campo Grande, ele falou que em Israel eles têm estudado uma forma de fazer plantio no deserto, de vários tipos de alimentos. Então, assim, eles já usam a tecnologia e querem fazer isso, principalmente aqui, por quê? Porque você não depende apenas do clima, você consegue controlar, porque tem épocas que chove, tem época que não chove. Então, os caras estão começando a ver como que eles conseguem usar da tecnologia e da ciência para controlar o plantio ali, para que o produtor não perca. Então, assim, o que a gente tem usado muita tecnologia para diminuir esse número de perdas. Um problema que tinha antes é que o cara fala assim, commodity eu não vou precisar anunciar no Facebook, pô, eu vendo para a cooperativa, da cooperativa eu vendo para a China. Mas se a marca dele não for forte, e se a fazenda dele não for relevante, ele vai colocar às vezes na mão do corretor ou ele mesmo vai anunciar a fazenda dele? Hoje ele pode anunciar a fazenda dele e ele vender. Então, hoje ele pode contar a história da vida da fazenda dele. Às vezes tem cara que tem a fazenda desde 1800, família. Legal. Pode contar essa história na internet, que é o que vai vir abordar no Summit. Conta essa história e aí dessa história ele consegue remuneração, consegue ganhar dinheiro por meio dos anúncios que vem na internet. Então é uma outra fonte de renda que o cara não depende apenas do plantar e do colher. Vai mudando até o mercado, né? Exato. Você começa a colocar os ovos em várias cestas. Né? Hoje, com o surgimento da tecnologia, o produtor pode colocar vários ovos em várias cestas. Não se depender da terra. Mas aí me bateu uma curiosidade, rapaz. Qual? Sabe por quê?
É um assunto assim, lá vem com polêmica, hein, Gabriel? Manda ver. É assim, disso que o povo gosta. Uma questão polêmica é o debate sobre a inteligência artificial, né? Esses dias aí tava ouvindo a polêmica dessas trends que vem aqueles desenhinhos. Sim, das aí, fotos, né? Aí que rouba o artista e tal. Eu acho que é mais ou menos como discutir se é melhor Uber ou táxi, né? Tem que se adaptar à nova realidade, porque a IA é um caminho sem volta, né, Gabriel? É um caminho sem volta. E você que mexe com marketing assim, mas e a própria inteligência artificial? Como é que ela pode ajudar nisso ou tem ajudado no seu marketing? Você utiliza desse Olha, recurso? vou ser bem sincero, é impossível hoje você tocar um projeto de comunicação sem o uso da IA. Até existem pensadores que trazem o novo cenário que antes nós pensávamos e a máquina pensava de forma separada. Hoje é como se nós fôssemos, entre aspas, ciborgues que pensam junto com a máquina. Sim. Você precisa dela porque você, sabendo manuseá-la, ela é uma ferramenta excelente. É claro que assim como a faca, né, que foi feita para cortar o nosso alimento, ajudar a gente ali durante a refeição, ela também foi feita e as pessoas, não foi feita, mas as pessoas utilizam ela para fins, para ferir os outros. A inteligência artificial da mesma forma. Então ela é uma excelente ferramenta que, bem utilizada, você consegue editar vídeo super rápido, fazer os cortes do próprio podcast super rápido, você pode criar textos super rápido, você pode treinar ela com a forma como você escreve. Então, por exemplo, a minha IA, eu treinei ela, peguei todos os textos que eu já escrevi, né? Eu sou jornalista de formação, então todos que eu já escrevi na vida, peguei, selecionei e treinei ela para que quando eu mandasse um tema, aí eu jogo o texto assim, já com a direção que eu quero, o esqueleto que eu quero, ela consiga reproduzir o texto da forma como eu escrevi. E é perfeito. É como se eu tivesse escrito. Então, isso é possível. E assim, isso me dá ganho de tempo, eu consigo atender mais clientes, eu consigo executar mais coisas no meu dia, que antes não seria possível. Antes eu demorava 2 horas para escrever um texto super complexo, hoje eu demoro em torno de 20 minutos. Eu demorava 1 hora para fazer uma apresentação ou construir algum slide bem feito, hoje eu demoro 5 minutos usando Gama. Então, o Gama é bom, hein, cara? Eu demorava 15 minutos, às vezes, por vídeo para editar, para conseguir fazer os cortes de vídeos de minuto, hoje eu demoro em torno de 15 segundos. Então, isso me aumenta a minha eficiência e produtividade. Só que tem que saber usar ela também. Tem que saber usar, com certeza. Porque, ao mesmo tempo que ela te ajuda muito, como eu disse, são 700 atendimentos por minuto, gente. É muita coisa. É muita coisa. Se jogar uma campanha no Facebook e cair os leads ali para você, cair 700 potenciais clientes, e aí a for treinada com estratégias de venda para você executar, que isso é totalmente possível, você está falando de possíveis 700 vendas que você pode executar. Então, você tem um produto, um tênis a R$99, gente, só multiplicar. 700 vezes 9, 99. Então, você já tem a possibilidade de faturamento que você tem ali por minuto. Sim. Como, mais uma vez, você precisa saber usar. Legal, show de bola. E também tá crescendo muito, assim, o número de digitais influencers do agronegócio, né, cara? Tem uns caras que eu sigo, assim, que eles postam um conteúdo bem legal, que chama Primos Agro. São 2 primos que eles fazem, assim... Os vídeos na fazenda. Isso, os vídeos na fazenda. Tipo, um dos primos é vendedor, assim, desses... Tipo, que vende produtos do agro, né? E o outro é o fazendeiro. Eles fazem a brincadeira e tal. Então, pra você ver até como a própria turma do agronegócio entendeu que precisa se comunicar melhor, que precisa mostrar de fato o que é o agronegócio, e isso já tá surtindo efeito, né? Exatamente. Bom, por mais que eu sempre trabalhei no setor... Eu fiquei um tempo aí de 1 ano e meio sem trabalhar, né? E atendi 360, que a gente fala no marketing, que é você pegar várias empresas de vários nichos diferentes. E aí um dia eu recebi um telefonema de uma pessoa que eu não conhecia. Ele me ligou e falou assim, cara, eu sou um produtor, tenho uma assessoria pecuária e eu queria que você fizesse para mim o tráfego pago. Eu falei, mas para que é? Ele falou, não, para fazer um leilão. Leilão? Ele falou, Eu tava com viagem marcada para São Paulo, aí eu peguei e falei assim, não, beleza, eu tenho uma viagem, eu tô viajando amanhã, aí quando eu retornar a gente fala. Ele falou, não, beleza. Aí eu viajei, voltei, e aí eu retornei, mandei a mensagem para ele, falou assim, aí ele tava meio corrido, tava na fazenda e tal, com aquela correria, né, que você sabe do agro. Aí eu acabei indo para Florianópolis, que foi logo 2 semanas depois, que eu fui resolvendo umas coisas lá, participar de evento. Nesse intervalo, ele me mandou outra mensagem. Falou assim, cara, me manda o orçamento aí do seu tráfego pago. Eu peguei e mandei o orçamento para ele lá, sem imaginar que eu poderia atender. Até virei pra Nayara, minha esposa, falei assim, amor, eu
nunca entendia o agro. Como que esse cara vai fazer um tráfego pago para vender gado? Você acha que alguém vai comprar? Como que funciona isso, né? E aí, quando eu voltei de viagem, ele me mandou uma mensagem, falou assim, vem aqui no escritório, vamos fechar. Aí nós sentamos, fechamos o contrato, inclusive ele hoje é meu cliente, né? Foi meu primeiro cliente do agro, do setor, legal, na parte de tráfego pago. E aí eu percebi o tamanho do mercado que eu tinha. E eu percebi também o tamanho de necessidade que havia ali dentro do setor. E percebi o como eu poderia auxiliar. Então, foi quando eu direcionei toda a minha comunicação para ser ultra nichado no setor produtivo, no agronegócio. Porque eu entendo que se você é específico em um tema, você faz aquilo com tanta excelência e tantas vezes de forma repetida, que é impossível você não ter uma lâmina ali bem estruturada para você executar com o cliente. Bacana. Então, aí, ó, para você que tá vendo que é do agronegócio aí, produtor, procura o Gustavão aí, que essa é uma nova tendência, né? O tráfego pago aí para vender ainda mais, né? Exatamente. Mas o que o pessoal tem mais usando, Gabriel, é IA. É IA. IA. Você pode ir aí na IA sem medo, porque bem treinadinha, ela é um vendedor, assim, excelente. Que legal, cara. Acho que eu vou ter que fazer um curso de IA, né, Gabriel? É, verdade. Eu também tô precisando. Todo dia eu coloco lá no meu notas do Instagram. Se você me seguir, @gustavo.nv, você vai ver lá que eu sempre coloco estude IA, porque não tem jeito. Sim. Não tem jeito. Não tem jeito. Show. E assim, falam aí que um dos grandes gargalos do agronegócio, até motivo de crítica muitas vezes, fala sobre a questão da sustentabilidade. O agronegócio é sustentável? E se sim, por quê? Assim, os números demonstram? Como que você enxerga essa questão? Olha, primeiro que o produtor, ele obrigatoriamente ele tem que fazer uma parte da reserva do tamanho da área dele, né? Em torno de, estamos falando aí de 20% da propriedade, tem que ser 100% destinada para preservação. Então, só aí o cara já tá na frente de muitos outros países, inclusive. Exato. Por exemplo, se você for pegar a Europa, na Europa... Tá praticamente tudo já. Das crises que aconteceu justamente com a Europa tentar boicotar a carne brasileira era por conta da nossa regulamentação para as medidas climáticas e de proteção ambiental. Então, que é totalmente diferente deles. Então, eles tentaram uma forma de nos pressionar junto à comunidade europeia para tirar do agro brasileiro a força que ele tem. Porque, não sei se vocês acompanham nos jornais, mas todo dia se fala. O agro, independente do governo, se for o governo Trump, da China, o nosso setor produtivo está cada vez mais forte. Então, nós estamos seguindo muito forte nisso. E aí, Gabriel, o que eu falo assim? Eu falo que o produtor rural, o cara que é da fazenda, do campo, que trabalha todo dia, acorda às 4 horas da manhã, o cara é apaixonado pela terra, ele é apaixonado pelo meio ambiente, apaixonado por aquilo. Ele não vai fazer o que as pessoas pintam que ele vai fazer. Claro que existe, né, pastor? Não, como em todo lugar, pessoas, né? no mundo é assim, né? Mas as pessoas que eu convivo, que eu vi mesmo, então assim, são pessoas que eles são apaixonados pela terra e eles são apaixonados pelo plantar e pelo colher. Muitas pessoas viram para mim e falaram assim, eu tenho um produtor lá de Cidrolândia que ele virou para mim e falou assim, Gustavo, quando você decide ser agricultor, ali você vê o tamanho da mão de Deus. Porque eu faço todo o estudo do solo, faço drenagem, faço tudo bonitinho, coloco lá certinho a soja. Mas se Deus não quiser, não tem negócio. Claro que a gente entende que em todas essas áreas são assim, mas no setor produtivo, né, pastor? A gente vê isso na prática acontecendo. Se chover a mais, se chover 1 milímetro a mais, o cara não colhe bem. Se não chover, ele não colhe também. Então, eu agir todo de Deus ali dentro, sabe, Gabriel? E é isso que eu vejo muito no setor. Então, assim, o cara que é produtor rural, ele preserva a terra dele. Preserva. Dali que ele tira o ganha-pão dele, Ganha-pão dele, né? Ele, mais do que nunca, quer manter aquilo dali vivo, produzindo, né? Exato. E a gente vê que as técnicas hoje estão cada vez mais avançadas, né? Questão do manejo, que o cara ali na mesma propriedade tem a questão da floresta junto com o manejo da criação do gado dele, né? As tecnologias nesse sentido, né? Então, assim, é muito, muito bacana o que o agro brasileiro faz e é muito sustentável, né? Então, de parabéns. Todos que estão nos assistindo aí do agro. E ele tocou um ponto importante aí, afinal de contas, aqui é liderando com fé, a questão da fé, né? Ali na igreja onde eu pastoreio, juntamente com outros pastores, nós temos algumas pessoas do agro
estava conversando com alguém que a fazenda dele produz a agricultura, né? E ele estava falando justamente isso, que tem muita questão da bênção de Deus para que realmente ele seja bem sucedido no plantio e na colheita, né? E ele sempre diz para mim, pastor, isso aí a gente tem que ver em tudo, como você estava dizendo, a mão de Deus, porque não se trata apenas de eu aferir lucro ou não, porque não se trata apenas da minha família ou das pessoas que eu cuido da minha família. Trata-se daqueles que trabalham junto comigo ali, os cooperadores. Exatamente. E trata-se também justamente de produzir, porque aquilo que a gente come, que está na nossa mesa, como você falou, tem tudo a ver com essa produção, né? E é uma maneira, ele diz assim, eu sempre vejo e sempre oro a Deus para que tudo dê certo, para que eu também possa abençoar as outras pessoas e abençoar a nossa nação, né? Muito interessante essa questão da fé que eu vi nele, que ele percebeu justamente por causa disso, né? Se chove, não chove, é um problema sério. Mas também se chover a mais, é outro problema a ser tratado, né? Então, muito se depende da natureza. E quando a pessoa crê no Criador, que ele que dá o controle a essa natureza, né? Ele pode desenvolver a fé também nessa área da produtividade. Show de bola. Exatamente. E a gente sabe que um dos pilares aí que a fé traz e que nosso Deus aí, assim, tem muita alegria é a família, né? Exatamente. Então eu queria te fazer uma pergunta, aproveitando toda a sua expertise. A gente vê que as propriedades, na sua grande maioria das vezes, passam de geração em geração. Sim. Então tem ali o filho do produtor rural que está vindo agora da faculdade, tem uma outra mentalidade, né? É de uma outra geração. Talvez ele trabalhe ali junto com o vô dele, né? Que é junto com o pai, a família trabalha junto. Como que você entende assim, Gustavo? E se existe essa percepção, para que essas gerações se comuniquem melhor e estejam na mesma sintonia ali? Qual que é a sua percepção em relação a isso? Como faz para se comunicar bem entre as gerações? Olha, eu conheço uma família que o bisavô era produtor, aí o avô da pessoa é produtor, o filho dele, né? Então, o neto e o bisneto também já está envolvido. Rapaz. Quantas gerações aí. São muitas gerações de produtores rurais. Então, e como que isso acontece? Eles vivem a realidade do campo. É algo assim que faz parte da vida deles de uma tal forma, é uma cultura mesmo, sabe? É uma cultura que você vê do agro dentro da família e é bonito de ver. Eu vi um vídeo de um menino dessa família, ele tem 3 anos, fez 4 recente. Ele já montando a cavalo, já indo já para seguir o rumo da boiada. Então, assim, um menino de 3 anos, 4 anos, né? Corrigindo. Então, a gente está falando que ele já está inserido dentro da cultura. E como que se faz isso? Construindo sempre a visão do pilar, do respeito, da figura, principalmente nós homens, né? Nós temos a figura diante da nossa família, a nossa responsabilidade diante da nossa família. Então, quando Deus nos colocou essa responsabilidade, nós devemos assumir ela. Nós somos a autoridade da nossa casa, né? Não é que a gente é autoritarismo, né, pastor? Não é isso. Mas nós temos que assumir que sobre nós estão nossas esposas e nossos filhos. Esses valores são muito fortes dentro do agro. Legal. São muito fortes. É diferente hoje, infelizmente, de outros pontos da sociedade que esses valores são questionados. E uma vez que você questiona valores tão fortes quanto esse, que balizam, que nos conduzem a uma vida correta, uma vida segundo os caminhos de Deus, princípios de Deus, você começa a perder como diz, o fio da meada. E aí, uma coisa que poderia ser bênção na tua família acaba seguindo. Então, eu vejo muito, não somente esse caso que eu dei, trouxe exemplo para você, mas várias outras pessoas que eu conheço do setor que que olham o pai, que olham o avô, se espelham nele e decidem também seguir como produtor. Eu tive a oportunidade de trabalhar por 4 anos e meio na Secretaria de Desenvolvimento Econômico do município e uma das superintendências era agronegócio. Então, os eventos que tinha de agronegócio aqui na cidade, a gente sempre estava participando, apoiando. E é interessante ver que nesses eventos,
eles são muito familiares, assim, né? Por exemplo, tem aqui a Interagro, né? Você pega até propriamente a Expo Grande ali na parte mesmo da produção rural e tal. Você vê muitas famílias ali, né? Então, por exemplo, a Interagro, ela tinha muito uma questão, assim, da influência da tecnologia no agronegócio. E você via sentado ali na plateia, realmente, as 3 gerações, assim, o filho, o pai, o avô, aprendendo, entendendo. E o que é legal é que talvez o avô, ele vem de uma cultura, assim, que não tem muito essa visão da tecnologia, ou que hoje as fazendas viraram verdadeiras empresas, né? Mas ele tem a mente ali aberta para ouvir também as novas gerações e trazer ali melhorias para sua fazenda. Exatamente. Né? Então, assim, isso é muito interessante. E até mesmo, por exemplo, na cultura do esporte. Por exemplo, você pega o laço comprido, que é um esporte bem forte aqui no nosso estado e tal. É um esporte também que é a família envolvida, assim, né? É aquela festa, né? É aquela festa da família, assim. É o pai que é apaixonado pelo esporte, que passa pro filho e daí já passa pro neto. Você vê desde criancinha laçando. Tem até a categoria do Supermaster, que são os caras, tipo assim, tem gente lá de 70 anos laçando e tal. Então isso é muito interessante, essa cultura, essa valorização da família tá presente no agro, né? É muito bacana. E uma coisa, Gabriel, que você trouxe aqui, essa questão da valorização, né, da família, da importância dentro do esporte, né? Porque a gente percebe isso, por exemplo, tem um cliente que eu atendi, ele é lá do Rio Grande do Sul. E o filho foi fazer uma faculdade de publicidade fora, e aí aprendeu a fazer as técnicas de publicidade, depois fez cinema. Então, assim, o cara totalmente fora do agro. Fora. Enquanto o pai tava ali na lavoura e na pecuária. Tava na labuta. Só que esse rapaz entendeu que ele poderia usar tudo que ele aprendeu na faculdade dentro da fazenda. Rapaz, se você vê os vídeos que esses caras produzem, assim, coisa de cinema. Mostrando o começo da manhã, aquela mensagem assim, um talento que o servir que vem passando de geração para geração e começa, sabe? É aquele friozinho assim do Rio Grande do Sul, assim, e o gado aparecendo. Então, assim, o cara conseguiu criar um valor para a marca dele. Que legal. A marca da fazenda. Aproveitou a habilidade do filho, né? Exato. Quem mexe com pecuária, essa questão de valor da marca é fundamental. É fundamental, né? Reputação é fundamental. Então, a frase do Warren Buffett, né? Você demora 20 anos construindo uma reputação e leva só 5 minutos para perder ela. Então, você tem que focar muito na construção e na solidificação da sua reputação. E o setor valoriza reputação. Então, se é um setor tradicional, né, pastor? A reputação manda, né? Sim, com certeza. Então, o nosso papel enquanto comunicador é justamente ajudar o produtor rural a fortalecer essa reputação dele. Dentro da onde? Dos canais digitais, também dos canais como rádio e televisão, que são as mídias de grande massa, e também da imprensa escrita. A gente auxilia os produtores a construir a marca deles. Legal, show de bola. E falando de estatística aí, de mercado, quais são as perspectivas aí para esse ano para o agronegócio brasileiro? Estão boas, não estão tão boas? Está em recuperação? Como é que tá? Olha, segunda-feira eu fui numa reunião da Superagro. O governo do estado tem planejado investir no nosso estado para o setor de agroindústrias, principalmente, por conta da rota e todo o movimento que tem acontecido. A rota bioceânica. Só que o setor produtivo demonstrou muita preocupação para o tarifaço do governo Trump. Ainda não se sabe quais serão os impactos que o nosso setor do agro vai sofrer com isso. Dia 2 de abril, né, o que ele chamou de Dia da Libertação dos Estados Unidos, taxou em 10% o Brasil. Inclusive foi 10%. Um pouco a menos do que se esperava, né? Exato. Outros países como o Canadá, ele taxou muito forte, mas com certeza isso vai trazer um impacto aí, né? Mas isso incluiu também o agro? Porque tá ouvindo. Sim. O que acontece? Acaba impactando. Você vai construir qualquer coisa que você for fazer na fazenda, você vai precisar de aço, você vai precisar de alguns dos produtos que estão. E mesmo que não precise, como diz, o efeito é cascata, né? Sim. Taxou o aço, mas vai pegando tudo. E tem outros produtos, né? Além do aço. Mas a gente tem que esperar para ver, né? Então o setor tá, como até o presidente da Biosul falou, né? Ele falou assim, nós temos que esperar para ver qual o impacto que nós vamos
ter dentro do nosso setor do agro para depois conseguir criar novas projeções. Então, eu acho que ainda é muito cedo para falar diante dessa guerra comercial. Hoje mesmo conversei com alguns amigos do mercado financeiro, na parte da manhã, para falar assim, e aí, vocês viram tal? Como que tá a bolsa? A bolsa começou a derreter. Eu falei assim, até brinquei com isso, hoje é dia de ganhar dinheiro, né? Porque quem trabalha na compra e venda de ação, hoje era o dia. Mas ele fala assim que ainda tem que aguardar para ver se não vai ser uma bravata do governo Trump ou se ele vai manter mesmo. Então, o setor está muito, muito atento a isso, né? O que está acontecendo, e aí, a partir daí se criam-se projeções, né? Entendi. Mas assim, para a lavoura e pro Mato Grosso do Sul, o agro vem crescendo cada vez mais, né? Não para de crescer, meu amigo. Isso é uma coisa que eu vejo assim, com os olhos. Por exemplo, você tem uma ideia, na parte da pecuária, né? Só na venda do gado. Isso não estou falando nem de abate, não estou falando nem de exportação, só de venda. Então, assim, eu conheço fazendas aí que conseguem no ano 60 milhões. Olha. Muito importante. Só na venda. Então, assim, é uma pontinha pequenininha do que... São 27% do PIB, pastor. É muita coisa. É muita coisa. Muita coisa. Show de bola, sensacional. E falando de você agora, Gustavo, vamos perguntar pro Gustavo aqui, Vamos pessoa. aí. Agora, vamos embora. A gente sabe que você é cristão, Sim. pessoa de fé. Como que a fé ela influencia assim, na sua atuação profissional e a forma como você lidera lá a sua agência? Conta pra gente. Perfeito. Bom, esse ano foi um ano bem diferente pra mim, porque na virada do ano, dia 1º, tô tomando café com a família, assim, sentado, o nenenzinho aqui, eu aqui, minha esposa, onde você tá? Aí, sentado ali, de repente eu senti muito forte a presença de Deus, pedindo para que eu tirasse os primeiros 5 dias do ano, para que fizesse um jejum e oração, não trabalhasse. E eu com a agenda marcada, dia 2 lotado, um monte de coisa para fazer. Desmarquei o compromisso com todo mundo. Olha. E dediquei o tempo para orar e jejuar durante os primeiros 5 dias do ano. Quando foi no 6º dia, e assim, falei assim, Deus, mas as contas já vêm dia 10, né? E assim, eu preciso faturar, preciso vender. Quando chegou no dia 6, assim, eu falei assim, dei despedida da família, falei assim, vou sair, vou trabalhar. Antes de eu descer a escada do condomínio assim, para ir pra garagem, meu celular vibrou. O rapaz mandou mensagem pra mim e falou assim, cara, lembra aquele negócio que nós conversamos ano passado, pra você fazer um robô pra mim um dia? Quero fechar, quero pagar hoje. E a partir daquele dia, minha agenda lotou. Então, assim, a empresa tem crescido muito mais rápido do que eu havia planejado, inclusive. A gente tem avançado mais. Não estou falando que nós vamos... Não é barganha, não é isso. Mas eu senti que Deus falou assim, confia, que eu estou no controle. Olha Legal. só. E aí eu confiei. E tenho confiado. Eu vejo muito, Gabriel e Pastor Ronaldo, o quão a mão de Deus tem agido na minha vida, na minha empresa, nos meus sonhos. Eu falo assim, esse sonho, de fato, de ser um empreendedor, não nasceu no meu coração. Não era a minha vontade de começo. Como eu disse a vocês, eu tinha o sonho de ser diplomata. Mas eu senti de Deus que era um caminho para eu seguir. E é o caminho que tem me feito muito feliz. Mas eu sinto que é o propósito, né? Claro que existem os seus desafios. Né? Claro que não é tão simples assim. Mas eu vejo a transformação que tem acontecido dentro da minha família, na minha casa e dentro da minha vida mesmo. Que legal. Olha, chocante, hein, rapaz? Eu acho que algumas pessoas ficaram até sem entender, Gabriel. Assim, como assim? Deus fala com ele? Porque eu acho que a nossa audiência também tem audiência de gente que tem fé, outros que não é tanto, e tem gente que pode estar ouvindo isso aqui que não tenha fé nenhuma, né? Exato. E é importante quando você ouviu essa voz de Deus, como é que você sentiu? Foi algo no seu coração? Porque foi um sentimento, olha, tira esses dias aqui, e eu entendi o propósito de Deus, era fazer você aprender a confiar nele, porque você parar e ficar esperando algo, você tem que saber muito bem o que você está fazendo, né? Exatamente. Como é que você sentiu isso? Como é que foi? Como é que Deus fala com você? Pastor, só para contextualizar, assim, não fico esperando toda hora, achando que a vida... Claro, a gente trabalha muito... antes da minha caminhada com Cristo, né? Eu era uma pessoa muito cética nas coisas. Então, para eu entender
que era a voz de Deus, eu achava que era delírio da minha própria mente ou uma história que eu havia criado. Mas quando Deus fala, além do sentimento que você tem e a confirmação na palavra, que é o mais importante, porque quando eu senti que ele falou comigo, eu fui para a palavra de Deus. E lá, alguns versículos foram colocados na minha mente, e aí, naquele momento eu fui lendo aqueles versículos e aquilo foi testificando no meu coração. Deus falando pela palavra aí. Pela palavra de Deus. E aí, para mim, pastor, a gente sente o movimento, mas a confirmação total ela vem na palavra. Então eu não fico assim, não são todas as vozes. Inclusive já aconteceu uma vez comigo que eu tinha a sensação que era a voz de Deus, e aí na palavra de Deus eu tive a confirmação que não era. Então era um machismo da minha própria mente naquele momento. Então a minha forma de que Deus fala comigo é na palavra. Olha que beleza. E aí, nós que estamos aqui no Liderando com Fé, Sim. É uma parte importante para todo líder. Porque eu percebo que, como é que você reconhece a voz de alguém? É de você conhecer aquela voz, não é verdade? Exatamente, você tem intimidade. Exato, você vai convivendo. Por exemplo, quando eu comecei a conviver com a minha esposa, até por eu ser homem, ela mulher, tal, tem certas coisas que há no mundo feminino que você não consegue bem entender, né? Mas à medida que você vai se relacionando, dali a pouco basta um olhar, não é verdade? Exatamente. Então, o caminho também para você descobrir que eu estou ouvindo você aqui, que tiro conclusão da sua história, é justamente essa parte, que você tem algo que fala no seu coração, mas que você também vai lá na fonte, que é a palavra de Deus, e você, a partir dali, também pode até provar se aquela palavra vem de Deus ou não vem de Deus. Porque Exato. tudo que a gente sente que está contra a palavra, você pode ter certeza que não é a palavra de Deus, né? Esse relacionamento, eu creio que para todo mundo que está escutando aí, fica um grande exemplo agora, através desse testemunho, como é que você pode liderar com fé através de um relacionamento com Deus, que é um relacionamento contínuo, baseado e calcado na própria palavra de Deus. Olha que aprendizado importante. Obrigado, viu, Gustavo? Imagina, glória a Deus. Show de bola. Bom, é isso aí. Estamos chegando aqui nos finalmente. Sim, finalmente. Muito obrigado, Gustavo, por esse bate-papo, por acrescentar aí mais conhecimento sobre comunicação, marketing, agronegócio. Talvez as pessoas que estão nos ouvindo falam, poxa, mas vocês falam de tantos assuntos? Sim, porque a liderança ela está embutida em várias áreas de influência. E a liderança ela é sobre influência. E a gente precisa conhecer, né, de diversos assuntos, entender como que a gente pode influenciar positivamente, né? Por exemplo, através aí do nosso agronegócio brasileiro, que nos dá tanto orgulho. Exatamente. Então, ó, muito obrigado. E como já é de praxe aqui, ó, essa câmera aqui, para você deixar seu recado final. E também, se você puder, dar aquele conselho de um livro que impactou sua vida, que você gostaria de passar, de compartilhar, né, para que as pessoas também pudessem ler. E já deixar também suas mídias sociais aí, fica à vontade. Claro, bom, primeiramente agradecer a vocês pelo convite, por poder, além de contar a minha história, também falar de um setor no qual eu sou completamente fascinado, que é o setor do agronegócio. Ver o homem do campo ali todo dia, às 4 horas da manhã, levantando e fazendo a coisa acontecer, fazendo o Brasil girar, e auxiliar esse homem do campo com conhecimento de comunicação, com vivência de comunicação é sensacional. Parabéns. Bom, o livro que para mim assim foi o que girou mesmo a chave para eu decidir iniciar o trabalho foram Trabalhe 4 horas por semana e Fique Rico, né? Então, do Tim Ferriss. É um livro muito bacana, onde ensina como as pessoas conseguem automatizar a vida delas para executarem as tarefas. Hoje, com inteligência artificial, acredito que seja muito interessante as pessoas terem o hábito, ou pelo menos lerem esse livro, né? E um que está na minha lista para o próximo mês é o livro A Regra é Não Ter Regras, que eu vi no Summit, que é justamente para eu trazer uma mentalidade mais jovem para minha empresa, uma mentalidade onde as pessoas sejam mais livres para inovar, crescer, principalmente com o avanço da tecnologia. A gente precisa ter essa mentalidade com empresas de tecnologia, mas não somente elas. Com qualquer outra empresa precisa ter uma mentalidade mais livre, porque senão
vai ficar para trás de acordo com o volume que a gente está vendo das coisas. Quem quiser me seguir nas redes sociais, @gustavo.nv. Sou colunista também no Total News e falo sobre agronegócio, inteligência artificial, tecnologia. E você que quer caminhar, você que é produtor rural, está precisando de uma força aí, nossa agência está preparada para te atender. Obrigado. Show de bola. E pai, quem tá nos assistindo não pode esquecer do quê? De fazer o quê? E os 3 Cs, É, Gabriel? vai. Comenta aí o que você achou aqui desse episódio. Deixa aí pra gente uma sugestão de quem você quer ver no próximo episódio. Curte aí esse episódio, não custa nada, né? Não custa nada a pessoa só apertar ali o curtir. Nos ajuda muito. Compartilha aí também com a galera aí da sua faculdade, da sua igreja, seus familiares, amigos. E eu acho que tem gente que tá assistindo que ainda não é inscrito. Não, tem muita gente. Infelizmente, esse pessoal deixa a gente assim triste. Não era inscrito, mas agora será. É verdade. Exatamente, não era, mas será. Vai, será. E não esquece também de nos seguir lá no Instagram, @liderando com fé, _, sem um acento aí, né, no fé, liderando com fé. E nos vemos na próxima quinta-feira. Peraí, não termina ainda não. Manda ver. Eu quero muito fazer um agradecimento, eu creio que nós, né, Gabriel? Verdade. Aqui do Liderando com Fé, queremos fazer um agradecimento a você que atendeu o nosso convite e participou do Global Leadership Summit 2025. Olha, foi tremendo, as palestras realmente totalmente aplicáveis para o dia a dia. A gente tem certeza que quem fez aproveitou ao máximo do Summit, né? Tivemos aí a ajuda também do Gustavo, né? Verdade. No marketing, comunicação. E agradeço também você, Gustavo. A Nayara também estava ajudando ali. Não. Hoje ela deu uma palestra na igreja, lá no Viva a Vida. No Viva a Vida. No Viva a Vida. Eu também já dei uma palestra lá no Viva a Vida falando sobre segurança e inteligência artificial, né? Para o pessoal da melhor idade se tomar cuidado aos golpes, essas coisas que tem. E ela falou sobre a parte da nutrição. Legal. Nutrição aí. Então, obrigado por vocês terem participado também. Obrigado por todos que participaram. E, se você não foi, não faz mais isso, não. É verdade. Não faz mais isso, não. Participe sempre, vai ter outras oportunidades. 2026 já tá aí, né? Já tá aí. Inclusive, Chicago agora é em agosto, né? Um dia gravado. E, Gabriel, nós já temos uma presença marcante para que você já fique ligado para o próximo ano. Nós vamos ter palestrantes como John Maxwell. Esse é sinistro, hein? Sinistro, Quem muito conhece bom. Os livros dele já sabe de que se trata, né? É verdade. Então, fica aí nosso agradecimento e o convite para você estar sempre junto conosco. É isso, gente. Deus abençoe sua vida e até a próxima quinta-feira. Tchau, tchau. Daniele Mitani, Arquitetura e Interiores, transformando os sonhos da sua família em ambientes acolhedores e personalizados.